Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, querido povo de Deus, vamos agora dar total atenção ao Senhor nosso Deus. Deixa o pastor colocar as anotações dele aqui. Preparei esse ensino, povo de Deus, essa aula de hoje com muito amor mesmo, pedindo a direção a Deus daquilo que você precisa ouvir para você conquistar o seu objetivo. Sempre lembrando a vocês, não achem que o pastor está sendo repetitivo, apenas fixando na sua mente. O meu propósito é fazer você chegar aonde você precisa chegar. Mas para isso você tem que ter um alvo onde você quer chegar. Senão eu vou estar ensinando aqui à toa. Onde você quer chegar? No início do ano, final do ano, início do ano, nós não traçamos uma série de projetos, de objetivos? Você tem os seus projetos? Tem ou não tem? Você tem? Então, esses são os teus objetivos. A minha função aqui, a minha missão é fazer você, até o final do ano, conquistar esses objetivos. E você vai. Se você me escutar, se você permanecer firme aqui, se você não deixar o desânimo bater e te abater, mas você continuar firme, mesmo com as dificuldades, você vai alcançar. Essa semana a gente está aprendendo como lidar com pessoas. Por quê? Porque você não vai conseguir conquistar seus objetivos sozinhos. Você tem que entender que você precisa de alguém. Você precisa de pessoas. Nessa caminhada da vida, como nós já aprendemos, pessoas vão entrar, pessoas vão sair. Pessoas vão entrar e pessoas vão sair da sua vida. Então, se você não souber lidar com as pessoas, o que vai acontecer? Você vai deixar entrar na sua vida quem não era para entrar, ou seja, você vai dar acesso a quem não deveria dar, e você vai deixar embora quem tinha que ficar. E aí, eu preciso, povo de Deus, que vocês entendam uma coisa, tá? Durante muito tempo, nós aprendemos e ensinamos de maneira errada. Por quê? A maioria das pregações, tá? A maioria das pregações, elas são pregações ensinando o que Deus pode fazer. E a gente é enfático em ensinar o que Deus pode fazer, o que Deus fez no passado e o que Deus fará, quando nós deveríamos focar no que eu tenho que fazer. Como assim, pastor? Povo de Deus, a parte de Deus sempre será feita. Eu não tenho que convencer você de que Deus fará a parte dele. Eu tenho que convencer você de fazer sua parte. Porque se você fizer a sua parte, Deus certamente fará a dele. E qual é a parte de Deus? Aquela que eu não consigo fazer, ou o impossível. O impossível é a parte de Deus. E qual é a minha parte? O possível. Eu não consigo fazer o impossível, e Deus de maneira nenhuma fará o possível. Então, quando eu gasto
esse tempo aqui ensinando você é exatamente ensinando você a fazer sua parte, porque a de Deus, seja ela qual for, o tamanho que for, é certo que ele fará. Pastor, o meu objetivo é ficar curado de um câncer, curada de um câncer. Para Deus não há impossíveis, ele fará. Pastor, eu preciso pagar uma dívida que para mim é impagável, 300 mil reais. Não é nada para Deus, ele faz. Pastor, eu gostaria de... Meu objetivo é restaurar a felicidade no meu lar, a união na minha família. Não se preocupe, Deus transforma mentes e corações. Agora, com o que você tem que se preocupar? Com sua parte. Se você não fizer a sua parte, certamente a de Deus não será feita. Agora, como fazer a minha parte? É aí que entra tudo que o pastor está ensinando. E uma das coisas que você precisa aprender é lidar com pessoas. Meu Deus, é difícil lidar com pessoas. Você sabe disso? Não é fácil. E mesmo porque muitas vezes não é fácil as pessoas lidarem com a gente. Você já imaginou quantas portas você deixou de abrir por não saber se relacionar com pessoas? Pessoas que poderiam ter sido bênção na sua vida, mas que foram embora. E quantos problemas e dores de cabeça você teria evitado se soubesse se relacionar? É muito importante isso, povo de Deus. E o que a gente vai aprender hoje? Primeiro, esse é o tema principal, como lidar com pessoas. É o que o pastor vai te ensinar hoje, tá? Hoje não, essa semana. E o que nós queremos saber hoje é, muito importante, que Deus coloca na minha vida pessoas certas. Diga aqui, diga para mim, vai, fala para mim. Deus vai colocar na minha vida pessoas certas. Perceba que eu disse pessoas certas. Eu não disse pessoas perfeitas. Se está entendendo, diga amém aqui para o pastor. Diz para mim que você está entendendo. Diga, pessoas certas. Repita para você memorizar. Pessoas certas não são pessoas perfeitas. Isso é fantástico, povo de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Por que a gente precisa entender isso? Vou contar para vocês contando uma história bíblica no nosso manual da vida. Você quer ouvir? Vamos lá. Presta atenção. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o profeta. Vá, Deus falando para Elias, vá imediatamente, não fica procrastinando. Vá à cidade de Sarepta, lá em Sidom, e fica por lá. Lá, eu ordenei, veja, povo de Deus, olha como é que está escrito, eu ordenei a uma viúva daquele lugar
que lhe forneça comida. Olha os detalhes, povo de Deus. Sabe o que é interessante, povo de Deus, que vocês precisam começar a prestar atenção? Deixa o pastor voltar aqui na tela, depois a gente volta para a leitura. Vocês precisam prestar atenção nos detalhes quando Deus está falando. Veja, ele diz, quando que Elias deve ir, o local para onde ele deve ir, o local, tá? Ele diz que ele tem que ficar lá, e ele frisa mais uma vez, eu ordenei a uma pessoa lá que essa pessoa vai te ajudar, mas é daquele lugar. Veja que ele está dando muitos detalhes. É lá. Vamos continuar. Elias foi a Sarepta, mas quando chegou na porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Então ele a chamou e perguntou: você pode trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto a mulher ia buscar água, ele então gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, olha só, povo de Deus, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, eu e o meu filho, então nós morreremos. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 12, para você guardar aí a referência. Vamos lá, preste atenção. Elias, ele tinha um objetivo. O objetivo de Elias era pregar para Israel, fazer o povo voltar para os caminhos do Senhor, porque naquela época o povo estava afastado, adorando Baal, tinha um rei e uma rainha perturbados, Acabe e Jezabel, que fazia o povo adorar Baal, e o povo estava afastado dos caminhos do Senhor. Por causa disso, houve uma grande seca no país e ninguém tinha comida, ninguém. Deus tinha mandado Elias ficar num ribeiro, tinha uma nascente de água, e lá Elias ficou lá um bom tempo, ele bebia daquela água, e Deus, olha como é o sobrenatural, a parte de Deus, ele sempre faz. Ele mandava pássaros trazerem carne para Elias comer, pão para Elias comer. Os pássaros traziam comida para Elias. Mas por causa da seca, a água secou. E Deus então diz para Elias o que a gente acabou de ver. Elias então vai precisar comer, vai precisar beber água. Ele necessita. Ali onde ele está, não tem água, não tem comida. Olha bem para você entender. Para você entender que para você chegar onde você quer, para você conseguir o que você precisa, você vai precisar de alguém. Veja que teve um momento que o sobrenatural aconteceu de uma maneira. Pássaros, isso é fantástico, isso é sobrenatural. Mas que nem sempre
a provisão divina vai vir desse jeito. Chegou o momento em que, para que a provisão acontecesse na vida de Elias, ele precisava de alguém. Não era mais pássaros. Você está conseguindo compreender? Tem milagres na nossa vida, tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem de maneira sobrenatural, tá? Uma doença, o médico não conseguiu curar, você ora aqui conosco, a gente ora e você fica curada, glória a Deus, sobrenatural, amém? Sobrenatural. Porém, tem pessoas que ficam curadas porque encontrou o médico certo, foi no hospital certo e Deus usou aquele médico, aquela pessoa, fez o tratamento certo, deu o remédio certo e glória a Deus, ela ficou curada. Foi Deus trabalhando. Por isso que a gente não pode ser, povo de Deus, pessoas ignorantes, sabe? Bitoladas. Às vezes tem pessoas que elas são, como posso dizer assim, estão, melhor dizendo, tem pessoas que elas estão enfermas, elas estão doentes, mas elas não vão no médico, elas ficam só dizendo, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus. E existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, que para Ele fazer, Ele precisa de alguém. Se você está entendendo, diga glória a Deus aqui para o pastor. Ele vai precisar usar alguém. Deus tem os seus meios, os seus métodos de trabalhar. Então, existem pessoas que ficam curadas de uma maneira sobrenatural, a doença some, o caroço desaparece, o milagre acontece, glória a Deus. Existem outras que serão curadas porque foram abençoadas por outras pessoas, Deus usou alguém para abençoar. Então, aqui a gente vê as duas coisas. A gente vê em um momento Elias sendo alimentado por pássaros, isso é fantástico, isso é sobrenatural. Mas chegou agora um momento em que Deus fala assim, eu ordenei, olha só, eu ordenei que uma viúva lá de um lugar, isso é muito maravilhoso, Sidom não pertencia a Israel, a gente deixou aqui bem claro, a palavra do Senhor deixou bem claro que a mulher nem convertida era. Quem conseguiu perceber isso quando o pastor frisou, o Senhor, o teu Deus? Olha por quanta coisa Deus está ensinando para a gente. A mulher não era de Israel, ou seja, era de um outro local, não era convertida, e ela não era o que Elias pensava, rica. Quantas coisas aqui a gente está aprendendo, hein? Deixa Deus falar com você. Olha como é que Deus vai trabalhando. Porque se eu sou Elias, Deus fala assim, eu ordenei a uma viúva de tal lugar que te sustente, eu iria pensar o seguinte, a mulher é rica, ela tem condições. Aí é que está o nosso problema, povo de Deus. A gente fica tentando imaginar como é que Deus trabalha, tá? E uma coisa, eu quero que você aprenda. Deus vai mandar para a sua vida a pessoa certa, mas não é perfeita. E essa mulher é o caso perfeito. Porque quando Elias vai lá na cidade, vou encontrar uma mulher rica, ele encontra uma mulher pobre, que está catando graveto para fazer a última refeição dela e do filho. Mas Deus se engana, povo de Deus? Deus erra?
Deus não sabe o que está fazendo, Deus me mandou para o endereço errado, Deus me mandou para a pessoa errada. Será que eu errei de endereço? Não. Homem de Deus, não. É a pessoa certa, mas ela não é perfeita. Não é o que eu penso. Às vezes nós queremos, olha isso aqui, recebe isso. Às vezes nós queremos escolher as pessoas que julgamos certas, mas Deus é quem conhece exatamente quem será a bênção na nossa vida. É verdade isso? Você concorda com isso? Que a gente fica querendo escolher ou achar, julgar quem é certo, quem é o certo para nós, e a gente muitas vezes quebra a cara porque nosso julgamento, ele é um julgamento limitado. Aprenda isso, porque nós julgamos pelos sentidos, nós julgamos pelo que nós vemos, nós julgamos pelo que nós ouvimos, e Deus, ele sabe porque ele conhece o externo e o interno, o profundo, o interior, porque Deus vê o que eu não vejo, ouve o que eu não ouço. Então, que julgamento é o perfeito? É o de Deus. Você imagina que uma pessoa seja a certa para o teu propósito, para te ajudar, para ser uma bênção na tua vida, pelo que você está vendo ali, pelo que você está ouvindo. Só que quando você não está perto, você não sabe o que você está vendo. Quando você não está perto, você não sabe o que você ouve. Você não sabe o que está no coração da pessoa. Está entendendo? Então não é quem eu julgo ser a pessoa certa. Então eu queria que você, nesse instante, começasse a anotar para você não esquecer. O que eu preciso saber sobre as pessoas certas? O que eu preciso saber sobre as pessoas certas? Primeiro, que elas são enviadas por Deus. Isso é forte, povo de Deus. Diga glória a Deus. A pessoa certa, ela sempre vai ser enviada por Deus. Aleluia. Eu peço que Deus envie pessoas certas na sua vida. Elas não são escolhidas por mim. Não são as pessoas que eu acho que são certas. Não são as pessoas que parecem ser certas. São as pessoas que Deus envia para a minha vida. São as pessoas que Deus escolheu para ser bênção na minha vida. Amém? Então anotou isso aí? Pessoas certas não são aquelas que eu julgo ser certas, mas são aquelas que Deus mandou para a minha vida. Se Elias fosse julgar por ele, você acha que ele iria enxergar naquela mulher a pessoa certa? Pelas condições daquela mulher, presta atenção, você é Elias, pelas condições daquela mulher, você iria achar que ela era a pessoa que ia ser bênção na tua vida? Responde com sinceridade aqui para o teu pastor. Você chega, pede ajuda para a mulher, e a mulher diz que não tem nada para te ajudar. Você acharia que essa era a pessoa certa, ou você iria pensar, eu bati na porta errada? Responde aqui para mim. Provavelmente você pensaria, eu bati na porta errada. Essa não é a pessoa que vai me ajudar. Pois esse é o problema conosco, povo de Deus. Esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente manda embora a pessoa certa da nossa vida, aquela que ia ser bênção na nossa vida, que ia abrir portas tremendas para nós, pelo simples fato da gente não saber julgar, da gente olhar a aparência.
olhar a condição. Por quê? Porque naquele momento Elias estava precisando de ajuda, mas ele encontra uma pessoa que está precisando mais do que ele. E aí, a gente vai chegar já já nessa parte. Por que pessoas perdem pessoas? Por que pessoas se afastam de pessoas? Por que pessoas não conseguem se relacionar com pessoas? Primeira coisa, então, que devemos saber sobre a pessoa certa, que é Deus quem manda ela para a nossa vida. Segunda coisa que a gente precisa saber sobre a pessoa certa, deixa o pastor colocar aqui na tela, povo de Deus. A segunda coisa é que elas possuem o que é necessário para nos ajudar. É muito forte isso, hein? Elas possuem o que é necessário para nos ajudar. Às vezes parece que a pessoa não tem nada a oferecer ou acrescentar, mas quando é Deus quem envia, ela tem exatamente o que nós precisamos para atravessar o processo que estamos atravessando. Pegou a mensagem? Às vezes, quando você olha, parece que a pessoa não tem nada para te oferecer. Vamos. O que essa mulher tem? Meu Deus do céu. Tem nada. Tem nem para ela. Ainda tem um filho. Ela diz que vai comer e morrer de fome, porque não tem mais nada. O que essa pessoa tem para me oferecer? Ela tem exatamente o que você precisa. Quem sabe me dizer o que essa mulher tinha que seria bênção na vida de Elias? Sabe me dizer? Azeite, farinha e água. Azeite, farinha e água. É o que ele precisava. Às vezes você está procurando o que você não precisa na pessoa. Você não tem que procurar o que você não precisa. Você não tem que procurar o que você acha. Você tem que procurar o que você precisa. Elias ali estava precisando de água, ela tinha água. E precisava de comida. Olha só, povo de Deus, olha como é maravilhoso. Ela tinha o que ele precisava. Era ela. Deus não disse, ordenei a uma mulher rica que te sustente. Eu ordenei a uma viúva milionária que te sustente. Ele disse, eu ordenei a uma viúva que te sustente. Às vezes você está numa situação financeira difícil e acha que a pessoa que vai te ser uma bênção na sua vida, ela é rica, tem dinheiro, vai chegar. E às vezes a pessoa que vai ser bênção na tua vida, ela só tem o que você precisa. Mas ela vai abrir grandes portas para você. Provavelmente isso pode acontecer. A pessoa que vai ser bênção na tua vida, talvez no momento que você encontrar ela, esteja numa situação pior do que você. E na verdade, ela está precisando mais de você do que você dela. Mas ela vai ser uma bênção para você. Alguém está pegando o Espírito, sim ou não? Está compreendendo, igreja querida? E é aí que a gente perde a bênção. Porque quando a gente encontra a pessoa, a gente pensava, puxa vida, o que eu preciso é de uma pessoa com dinheiro para me ajudar a pagar minha conta, uma pessoa que tenha condições, que tenha um bom coração de me ajudar, de me emprestar. E aí Deus manda para você uma pessoa que está precisando de dinheiro. Ou às vezes não é o dinheiro, é outra coisa. Isso pode acontecer. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ela não está tendo paz. E aí, você é uma pessoa que vai transmitir paz, uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Você levanta a moral daquela pessoa. E ela vai ser bênção na tua vida.
Se Elias não aprendesse a se relacionar ali, ele ia virar as costas e ia se dar mal. Então, a pessoa tem o necessário, que é necessário, aquilo que é necessário para a gente atravessar aquele processo e chegar na próxima fase. Elias precisava chegar na próxima fase da vida dele, mas para isso ele precisava daquela mulher. Escuta isso, você precisa de pessoas para você passar por esse processo que você está passando, por esse momento que você está vivendo. Deus vai mandar pessoas para a tua vida, mas você vai ter que aprender a lidar com a pessoa, com a dificuldade da pessoa. Amém? Recebeu essa palavra? Muito bem. Próxima coisa que a gente precisa fazer. Como eu consigo convencer, presta atenção, como convencer a pessoa a colaborar comigo? Isso é importante. Como você convence a pessoa a colaborar com você, a ajudar você no seu projeto, no seu propósito de vida? A gente está aprendendo aqui a lutar pelos nossos propósitos. Você vai encontrar pessoas. Como é que você vai convencer essa pessoa a te ajudar? Principalmente porque ela também precisa de ajuda. E aí vamos lá, estou eu aqui precisando, está ela aqui. Como é que eu consigo fazer ela me ajudar? Porque a maioria das vezes o que acontece é, estou cheio de problema aqui e você vem me pedir ajuda? Imagina só, traz um pedacinho de pão para mim, você está maluco? Tenho nem para mim, como é que eu vou dar para você? Normalmente não é assim? Você vai encontrar pessoas que ela também está precisando. Como é que você vai convencer ela a te ajudar? Como é que Elias consegue convencer aquela mulher a dividir a farinha e o azeite que ela tem fazendo um bolo com ele, já que o bolo não dava nem para ele e nem para ela? Pega essa visão. O bolo não dava nem para ela nem para o filho. E ele ainda vai convencê-la a dar para ele também. Então, como convencer as pessoas a colaborar com você no seu propósito, na sua luta? Anota isso. Ofereça a essa pessoa o que ela necessita, não o que você necessita. Aleluia. Faça a pessoa entender que ela vai ganhar, não você. Porque o nosso erro é querer convencer as pessoas que nós estamos precisando. Nós, sempre nós. E aí a pessoa vai olhar para mim e vai dizer, e eu? O que eu ganho com isso? Por que eu vou te ajudar? Uma vez eu li um livro que o autor estava ensinando, que ele usa um exemplo muito interessante. Ele diz assim, eu gosto muito de morango com leite, creme de leite, acho que é isso. E eu gosto muito de pescar. Mas, quando eu vou pescar, eu não ofereço para o peixe, para que eu possa pescar, o que eu gosto. Porque não adianta eu botar no anzol morango com creme de leite. O peixe não vai querer. Se eu quiser atrair o peixe para mim, eu vou ter que botar uma minhoca, que é o que o peixe gosta. Se eu botar o morango, que é o que eu gosto,
eu não vou conseguir nada. Eu achei muito interessante essa metáfora, povo de Deus, porque às vezes você quer conquistar a pessoa, a atenção da pessoa, você quer convencer a pessoa a colaborar com você, tentando convencê-la do que você quer, do que é bom para você, do que você gosta. E repito, eu disse isso ontem, ninguém está interessado no que eu gosto. Ninguém quer saber do que você gosta. Lembra que o pastor ensinou ontem? Se tirar uma foto da família, quando alguém vier mostrar a foto, a primeira pessoa que você vai procurar vai ser quem? Vai ser você. Porque você está interessada em você. Você não está interessada. Você está interessado em ajudar seu filho, arrumar comida para o seu filho, arrumar comida para você, porque o que você tem, se você comer, vai acabar. Então, como que Elias consegue convencer aquela mulher, presta atenção, de que vai ser bom ela ajudar ele? Como? Ele diz isso para ela, ó. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no teu cântaro, na tua botija, não vai acabar, na panela, e o azeite na botija não vai secar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Agora, olha o próximo passo. Ela foi e fez conforme Elias disse. Povo de Deus, você pegou o espírito. Se Elias dissesse para ela assim, puxa vida, divide o teu pão comigo, eu não tenho nada para comer, eu estou morrendo de fome, você acha que ela ajudaria? Não ia. Não ia pegar o pouco que ela tem para dar para... Ele ia ficar com menos ainda. Então, como convencer alguém a me ajudar? Ofereça para essa pessoa uma perspectiva dela conseguir o que ela precisa, o que ela quer. Faça ela entender que ajudando você, apoiando você, estando com você, ela vai ganhar muito mais. Faça ela entender que você é bênção para ela. Pare de querer que as pessoas fiquem achando que você merece a ajuda delas, que você precisa da ajuda delas. Mas e faça ela entender que estar com você na vida delas é bênção para ela. Ela vai sair ganhando. Faça ela entender que ela é importante e que você está ali para acrescentar e não para tirar dela. Assim que ela escuta, o azeite não vai acabar, a farinha não vai faltar, ela nem pensou duas vezes. Foi lá, porque é o que eu quero mais azeite, eu quero mais farinha, porque eu não posso acabar, não pode acabar, eu tenho que dar comida para o meu filho, eu não quero morrer, eu não quero que meu filho morra. Aleluia! Será que o Espírito Santo está conseguindo abrir a tua mente hoje aqui nesse lugar, igreja? Será que Deus está conseguindo fazer você entender? Muitas vezes a gente deixa pessoas passarem na nossa vida e não percebemos que são elas as pessoas certas, porque a gente quer simplesmente convencer as pessoas de que eu preciso, eu necessito, e ninguém está querendo saber o que você precisa. As pessoas querem saber o que você pode acrescentar na vida delas. E ninguém quer se relacionar com gente egoísta. Ninguém quer se relacionar com pessoas que só pensam nela.
Elias aqui deixou bem claro para mim, para você e para ela: eu não estou aqui para explorar você, eu estou aqui para acrescentar na tua vida. Olha que interessante. Aos olhos físicos, nem aquela mulher era a mulher certa para Elias, e nem Elias era a pessoa certa para aquela mulher. Aos olhos humanos, está pegando a visão? Aquela mulher, pode ser que ela estivesse pedindo ao Deus dela, que não era o mesmo de Elias, que a ajudasse. Aí chega um camarada batendo na porta dela pedindo comida. Ela vai dizer: eu peço ajuda e Deus manda um mendigo? Aos olhos dela, Elias não era a pessoa certa. Aos olhos de Elias, ela não era a pessoa certa. Mas aos olhos de Deus, um era o certo para o outro. Não eram os perfeitos que eles esperavam, mas eram o que eles precisavam. Deus não vai mandar ninguém perfeito para a sua vida, mas vai mandar o que você necessita para chegar na próxima fase. Posso ouvir um glória a Deus? Você recebe essa palavra? Recebe? Em nome de Jesus? Oh, povo de Deus, isso é muito maravilhoso, isso é muito forte. Que Deus abra nesse instante a sua mente, que Deus faça você entender, porque Ele está preparando pessoas para colocar no teu caminho. Você nunca mais vai perder a bênção, você nunca mais vai deixar passar diante de você a oportunidade de uma grande vitória. Porque aquela mulher entendeu que Elias era bênção para ela. Porque Elias entendeu que aquela mulher era bênção para ele. Deus fez o sobrenatural. Lembra do que eu disse no início? Quando eu faço a minha parte, Deus sempre faz a dele. Agora pergunto, porque você tá em busca do milagre. Beleza. Pergunta: se aqueles dois não soubessem lidar um com o outro, se Elias dissesse para a mulher: então tudo bem, vou embora, nela não, meu Deus, bati na porta errada, não é essa mulher não, essa mulher aí não tem nada, não tem nem onde cair morta. E se a mulher dissesse assim sobre Elias: eu estou pedindo alguém para me ajudar e vem um mendigo na minha porta, vai embora. Se isso tivesse acontecido, ia ter o sobrenatural de Deus? Responde para mim essa pergunta agora. Responde, por favor. Não. E por que não ia ter? Porque os dois não souberam fazer a parte deles. E a parte deles era se relacionar ali com o outro, lidar com o outro, com as dificuldades do outro, com as aparências do outro. Então, povo de Deus, se você não entendeu isso agora, eu não sei mais o que eu faço para você compreender. Elias e aquela mulher, um precisava do outro. Os dois aparentemente não eram o que eles esperavam, mas eram o que eles precisavam. Quando eles venceram essas barreiras e souberam lidar, de maneira que um oferecia o que o outro precisava e o outro oferecia o que o outro necessitava. E aí Deus foi lá e fez o sobrenatural, porque o multiplicar do pão, da farinha, o multiplicar do azeite não pertencia nem a ela, nem a ele, mas a Deus. Mas o relacionar-se dependia dos dois. Quem entendeu, diga amém.
Você entendeu? Aprenda isso, tá? Deixa Deus, deixa Deus trabalhar no teu coração hoje. Se tem uma coisa que você precisa orar fervorosamente é: Deus me ensina a lidar com as pessoas. Me ensina, porque a bênção que você está buscando depende disso. Mesmo que seja o sobrenatural. O sobrenatural foi Deus quem fez, mas Deus não podia fazer aqueles dois se entenderem. Era eles que tinham que se entender. Deus vai mandar para a sua vida a pessoa certa, mas ela não é o que você pensa. Não vai chegar pronta, não vai chegar preparada. Que o Espírito Santo, nesta hora, faça você compreender isso. Porque eu repito, este ano, Deus vai mandar muita gente para a tua vida. E essas pessoas, elas vão ser bênçãos para você. Amém?